casos, 9.000 casos, ele tem quantos minutos para olhar aquele meu caso? 3, 4, para aquela minha decisão importante, às vezes que é uma decisão incidental sobre provas. Quantos casos tem um árbitro bastante cheio de casos? Não o que mais tem. Um árbitro que tem muitos casos, tem 30 casos, 35 casos. Esse sujeito vai passar horas lendo o nosso procedimento. Esse sujeito vai fazer, muitas vezes, a investigação própria do direito material subjacente. É importante questões procedimentais na arbitragem? Não. Quando somos árbitros, o foco é o mérito. Vejam, senhores, como muda o nosso endereçamento. Se no judiciário, e também, vejam, senhor, o CPC, ele também é a ótica, é a lidar com a logística que hoje nós temos 100 milhões de litígios. Então, ele tem que lidar com esse volume de litígios, tem que ter preclusões, sistema claro de preclusões, se o sujeito não comparece, não contesta. Na arbitragem tem que ser assim? Não, não é assim. Evidentemente, tem que comparecer. Evidentemente, melhor que participe. Mas o árbitro, na imensa maioria dos casos, estará muito mais preocupado com o direito subjacente e fazer a melhor prova possível do que, muitas vezes, um advogado novo entrante. O que eu percebo nessa fase postulatória para o novo entrante é que, às vezes, nós, quando estamos nos dirigindo ao juiz, não adianta nós termos uma profundidade, às vezes, numa petição, eu trazer doutrina estrangeira, precedentes estrangeiros, o juiz não vai olhar, ele não tem esse tempo. Para o árbitro, vamos pegar um tema recente, qualquer tema de direito civil, mitigação de danos, que é um tema interessante, porque não é um tema claro no direito civil brasileiro. É sensacional a gente poder pegar toda a doutrina estrangeira e explicar para o árbitro o que está subjacente àquela aplicação para ele olhar no caso específico. Então, primeiro, o nosso trabalho, dentro dos nossos próprios escritórios, vai ser extremamente mais profundo na produção das peças, porque o olhar do interlocutor será mais profundo. Outra coisa, na preparação das peças, também a produção de coleta de prova dos clientes é muito mais profunda. Por quê? Novamente, é o comparativo. Quando nós formos ter a audiência, a nossa testemunha não será ouvida por 15 minutos, meia hora. Ela poderá ser ouvida por algumas horas. Eventualmente, todos os e-mails que essa testemunha enviou e relacionados ao caso serão colocados numa tela desse tamanho e ficarão todos analisando em detalhe cada palavra. Para quê? Para eu ter a melhor solução para aquele litígio, justamente porque não tem recurso. Bom, e a fase oral? Eu diria aqui que essa para mim, a fase pericial é extremamente diferente também, pode ser, com muitas novidades, e aí eu deixarei aos colegas para tratar, mas a fase oral, um dado importante de destaque, ela é muito diferente. Muito diferente. Porque o nosso interlocutor, novamente, não só está preparado para aquele caso, como muitas vezes, se nós estamos tratando de um tema de propriedade intelectual, um dos árbitros pode ser um dos maiores especialistas brasileiros em propriedade intelectual. Ele, é possível que esteja mais preparado sobre o assunto do que os advogados. É muito comum que nas nossas audiências nós tenhamos prazo não só para apresentar o caso,
com apresentações de PowerPoint, que muitas das vezes envolvem vídeos para mostrar uma situação de obra, ou para mostrar o que for necessário, com profundidade. Não tem limite, e limites para a criatividade da invenção, da produção de prova. Mas vejam, senhores, o que é muito comum é o debate. É o árbitro falar: Renato, o senhor alegou na sua petição isso. E o doutor Napoleão alegou isso. O que o senhor acha desse ponto? Vejam, senhores, como é difícil estar preparado. Isso se assemelha mais a uma advocacia americana, né? Que a gente vê naqueles filmes, aqueles debates. Mas isso faz com que o processo tenha uma profundidade e uma riqueza muito grande. Qual é alguns reflexos, não? Talvez nós não consigamos ter o volume de casos judiciais que estamos acostumados. Se um advogado começa a trabalhar na arbitragem, ele se dedica uma parcela grande do seu tempo por causa da concisão do processo arbitral. E essa profundidade do processo arbitral, ele naturalmente terá menos casos. É absolutamente natural, e os senhores verão o nível de profundidade, quão interessante é. Qual é outro resultado prático? Trabalhos em grupo. O advogado de antigamente, que não precisamos mais encostar a barriga no balcão, mas o advogado de antigamente, que trabalhava muito sozinho, hoje trabalha com grupos de especialistas, porque o interlocutor também não é um juiz único. Na sua imensa maioria das vezes é uma tríade. E na imensa maioria das vezes é uma tríade de competências combinadas. Um árbitro é um especialista de A, outro muitas vezes é um engenheiro, outro é uma outra grande especialidade. Portanto, as equipes se formam também para ter o maior nível de especialidade. Por exemplo, senhores, nos casos de fusão e aquisição, hoje tão comum, é muito comum que ao lado de um advogado de litígio esteja um advogado que estrutura fusões e aquisições no seu escritório. Num caso de imobiliário, é muito comum que esteja lá também um advogado que faz 100 operações de imobiliário por ano. Porque ele que vai, inclusive, ter a condição para dialogar com o árbitro, assim que acontece na prática. Eu faço isso no meu escritório. O trabalho, ele também é em grupo, mais especializado. Eu diria que tem um traço de flexibilidade difícil para a gente, no início, absorver, e um traço de liberdade, que a mim me encanta demais. Quando a gente diz que um CPC minúsculo, que não é o CPC, que é a regra da arbitragem, de extrema liberdade, ou seja, a gente coloca a cláusula arbitral que a gente quiser. Se não quiser, os árbitros vão dispor sobre o regulamento. Evidentemente, a gente vai ver que tem muitas práticas que são absorvidas e são repetidas. Agora, num ambiente de muita liberdade, o reflexo disso é a responsabilidade. A gente tem que estar mais preparado para situações que podem surgir e que, muitas vezes, no foro, a gente já saberia de antemão que não surgiriam. Inclusive dessas, quer dizer, não é sempre que tem um diálogo com o tribunal arbitral sobre os temas das petições, mas isso é possível acontecer. E a minha última nota para terminar, até um pouquinho antes do meu tempo, para a gente ter uma oportunidade para troca de ideias, é que, tendo a crer que isso repercute também nos honorários que vamos cobrar dos advogados, que é a parcela também muito importante de nossas vidas. Ele é um processo conciso, mais profundo, e que teremos que trabalhar em 2 ou 3 advogados, muitas das vezes, que nos vão passar anos em algumas pendências que são puramente procedimentais, é verdade. Então, muitas das vezes, e a prática tem nos mostrado que a contratação de honorários ela é mais alta
do que a contratação do mesmo caso, se fosse decidido no judiciário. Senhores, eu fico aberta às perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana, pela clareza de sua exposição. E agora eu queria passar a palavra para o Renato, para ele nos contar um pouco da experiência dele. Muito obrigado, Paulo. Muito boa tarde a todos. Antes de dar início à minha fala, gostaria de registrar meus agradecimentos pelo convite para estar aqui com todos os senhores e senhoras. É realmente uma grande satisfação participar dessa primeira edição da Conferência Nacional de Arbitragem. E também, além do agradecimento, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem, um registro bastante singelo, mas importante, em duas pessoas muito queridas. Primeiro, na pessoa do Dr. Daniel Nogueira, o nosso ex-presidente que está passando o bastão para o Dr. Ricardo Ranzolin, como presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Então, Daniel, gostaria de fazer aqui essa singela homenagem a você, na sua pessoa. Realmente, o seu trabalho foi sempre impecável, você é uma pessoa realmente maravilhosa, um advogado sensacional. E eu uso dessas mesmas palavras para também falar do meu outro amigo, Ricardo Ranzolin. É uma satisfação imensa também participar dos trabalhos dessa comissão. É impressionante realmente a profundidade, a seriedade com que têm sido travados esses debates relacionados à arbitragem. Então, realmente, meus parabéns aos dois, a ambos, e agora muito boa sorte ao Ricardo aí nessa posição de presidente na comissão. Bom, falando ainda em homenagens, eu também gostaria de fazer uma homenagem a todos nós, advogados que atuam em arbitragem e que certamente virão atuar, porque a arbitragem, sem dúvida, é uma realidade que veio para ficar, acho que como todos nós já discutimos hoje de manhã, e a própria doutora Adriana já comentou aqui conosco um pouco, que hoje os grandes conflitos, principalmente empresariais, são todos resolvidos, ou pelo menos a grande maioria são resolvidos por meio da arbitragem. Eu falo dessa homenagem a nós advogados, porque eu corroboro o que a doutora Adriana falou, no sentido de que hoje a advocacia brasileira ela tem sido muito elogiada fora do país, em todos os eventos em que nós discutimos e falamos da arbitragem no Brasil. Uma das características mais ressaltadas por todos é a qualidade dos advogados brasileiros que atuam em arbitragem. Eu estive recentemente num evento em Paris, na Faculdade de Ciências Políticas, até com o sócio da doutora Adriana Bragueta, que também esteve comigo, e realmente árbitros internacionais muito famosos, muito experientes, e a primeira coisa que eles disseram, era um evento sobre Brasil, um evento em Paris, mas para falar de arbitragem no Brasil, com advogados e árbitros muito experientes, e todos, de maneira unânime, ressaltaram a qualidade dos advogados brasileiros. Então, isso realmente é muito bacana ouvir, e na verdade, é uma constatação que nós podemos fazer. Hoje, essa arbitragem tem todo o sucesso que tem hoje, é por conta do trabalho de todos nós, advogados, que acreditamos nesse instituto, e, portanto, também agora, prestando as palavras da doutora Adriana, também, certamente, esse é um mercado muito profícuo, muito importante, porque, a partir de agora, a arbitragem só tende a mais do que se consolidar, porque hoje a gente já passou por uma fase de consolidação, ela tende ainda a se expandir, ainda mais. Então, realmente, é muito importante que nós estejamos hoje aqui para discutir um pouquinho sobre os advogados na prática da arbitragem. E, com isso, gostaria de ressaltar aqui novamente o fato que a arbitragem, de fato, é algo bastante distinto do processo judicial, ao qual nós estamos acostumados durante muito tempo, até um passado muito recente. O foro judicial era a arena onde nós travávamos todas as disputas contenciosas, todos os processos judiciais eram decididos no judiciário. E nessa arena, a nossa maior arma e escudo, nós temos várias armas e escudos, mas talvez a maior arma era o nosso velho Código de Processo Civil, o nosso CPC. Realmente, com o CPC em mãos, nós, advogados, no processo civil, podemos fazer muitas coisas. Sabemos que hoje, até por uma questão da realidade do nosso Poder Judiciário, muitas vezes a questão processual
ela acaba sendo mais importante do que a discussão no mérito das disputas, e é exatamente isso aí que reside essa grande diferença entre o processo judicial e a arbitragem, como muito bem ressaltado pela doutora Adriana. Na arbitragem, o que vale mais é o mérito da disputa. Obviamente, nós conhecermos regras de procedimento, o regulamento de arbitragem aplicável, obviamente é de fundamental importância, mas no fundo, o que os árbitros querem saber é quem tem razão no mérito. Então é com essa cabeça, com esse objetivo que nós, advogados, devemos entrar na arbitragem, dando um pouco menos de importância à questão procedimental e mais à questão do mérito. E, portanto, nesse cenário, que é bastante diferente do cenário do processo judicial, nós temos que nos adaptar. O fato que as regras do jogo são bastante diferentes e nós precisamos, na medida do possível, conhecer essas regras e o que esperar de um procedimento arbitral. E falando agora do nosso papel como advogados em arbitragem, eu volto um pouquinho atrás. A gente já falou aqui bastante do papel do advogado durante o procedimento arbitral, mas vamos lembrar que a jurisdição arbitral nasce com a cláusula compromissória, com a cláusula arbitral. E, portanto, o nosso papel como advogado é pensar desde a negociação do contrato se aquele contrato deve ou não possuir uma cláusula compromissória, porque a arbitragem também não é uma panaceia. É um método alternativo de resolução de disputas, muito adaptado a disputas internacionais e hoje, aqui no Brasil, a grandes disputas empresariais, mas o fato é que também temos que saber que a arbitragem tem vantagens e desvantagens. Uma questão bastante importante é a questão dos custos da arbitragem. Então, quando nós escolhemos uma cláusula arbitral para o nosso contrato, temos que saber exatamente o que nós estamos contratando, porque mais para frente também pode ser uma surpresa, principalmente na questão de custos. Muitas vezes até eu tenho clientes que surpreendem na hora que querem dar início a uma arbitragem. Quando nós falamos da estimativa de custos, os clientes muitas vezes se surpreendem. Então, realmente, o nosso papel como advogado é também de dizer isso aos nossos clientes, para falar, olha, a arbitragem tem muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens, e avisar os nossos clientes a respeito de tudo que implica nós termos uma arbitragem. Ainda depois dessa escolha, vamos para a arbitragem. A doutora Adriana também mencionou aqui um ponto muito importante, a questão da flexibilidade da arbitragem, que ela, por um lado, é muito boa, mas, por outro lado, todos nós também gostamos de saber minimamente o que vai acontecer naquele procedimento, ou pelo menos quantos árbitros vão decidir aquele nosso caso, se nós vamos poder nomear um árbitro de uma lista fechada ou de uma lista aberta. Então, também o nosso papel como advogados é também, ainda nessa fase de negociação do contrato, falar para os nossos clientes que, olha, muitas vezes a arbitragem é o melhor método de resolução de disputas, mas tem câmaras de arbitragem com custos diferentes, com regulamentos de arbitragem também distintos, e, portanto, o nosso papel também de advogado começa, então, desde essa fase ainda de negociação do contrato e de inclusão de uma cláusula compromissória no contrato. Um outro ponto importantíssimo, que já foi abordado pela doutora Adriana, é a questão da nomeação de árbitros. Essa é uma questão importantíssima em arbitragem, porque nós sabemos que a arbitragem vale tanto o quanto valem os árbitros, porque quem vai decidir o mérito da disputa são os árbitros, não são as câmaras de arbitragem. As câmaras de arbitragem vão fazer simplesmente a administração da arbitragem, e quem vai decidir o mérito da arbitragem são os árbitros. E os árbitros vão ser nomeados pelas partes. E, normalmente, quem vai recomendar o nome desses árbitros são os advogados, nós advogados. Então, temos aí um papel realmente muito importante nesse sentido. Bom, o papel do advogado, obviamente, não para aí, ele vai muito além, e eu gostaria aqui, talvez, de tocar em duas características que eu acredito sejam fundamentais num bom advogado de arbitragem. Primeiro, eu acho que a questão da preparação, também já foi abordado pela doutora Adriana. Eu acho que isso é fundamental. Já falamos aqui do foco da preparação
no mérito do caso, os árbitros são diferentes dos nossos juízes pela questão do tempo, da disponibilidade que eles têm. Já falamos aqui que há audiências de arbitragem que duram uma semana, ou às vezes até mais, ou seja, o nosso interlocutor, o nosso árbitro, é uma pessoa que vai conhecer a fundo aquela matéria que está sendo discutida. Vai ter lido todos os documentos, vai ter lido o contrato algumas vezes, vai saber exatamente quais são os pontos importantes a serem resolvidos naquela arbitragem. Então, a questão da preparação é de fundamental importância. E eu diria aqui, e depois até eu gostaria de ouvir a doutora Adriana e o doutor Napoleão, eu acredito que o bom advogado de arbitragem, ele não... Lógico, a experiência pode ajudar, sem dúvida alguma, mas ela é menos arte e mais preparação. Ela é mais transpiração do que realmente você estar inspirado. É realmente aquele trabalho do advogado desde o início do caso para realmente entrar a fundo no mérito daquela disputa e defender aquela posição até o fim. E aí também já entramos num aspecto importante, que é a questão da credibilidade que o advogado precisa ter na arbitragem. Não adianta ele começar a sustentar uma tese, 2 meses depois voltar um pouco atrás, fazer alguns ajustes, e isso vai ser certamente percebido pelos árbitros, e isso pode acabar sendo muito prejudicial ao caso específico, e o cliente muitas vezes pode perder uma arbitragem por conta da questão da credibilidade. Então, eu acho que, lógico, a experiência ela pode sim ajudar bastante, mas a preparação, no fundo, é o que mais conta em arbitragens, esse dia a dia, essa preparação, análise dos documentos, e, portanto, o papel do advogado aí é de grande importância. Falei um pouquinho também aqui a respeito da outra característica que eu reputo extremamente importante, é a questão da flexibilidade, de ter um pouco de abertura de espírito. Realmente é saber que nem todas as regras vão estar pré-fixadas desde do início da arbitragem. A doutora Adriana também mencionou aqui a própria discussão do termo de arbitragem, muitas vezes realmente é uma discussão que alguns advogados relegam a um segundo plano, muitas vezes até alguns árbitros, infelizmente, mas é um documento realmente muito importante na arbitragem, porque sim, vai balizar, primeiro, a missão do tribunal arbitral e o próprio cronograma da arbitragem. E aí, eu falo um pouquinho com base na minha experiência, é uma fase importantíssima do procedimento, e o advogado já precisa estar preparado nesse momento, porque todos os pedidos que serão formulados na arbitragem vão ser incluídos no termo de arbitragem. Então, nesse momento, o advogado já precisa conhecer a fundo o caso que o cliente trouxe, para justamente poder sentar junto com os árbitros e o ex-adverso para poder moldar aquele procedimento da melhor maneira possível. Muitas vezes, se o advogado não está preparado o suficiente já naquele momento, o documento acaba sendo uma mera formalidade e muitas vezes aquele procedimento não está sendo tratado como deveria. Se os advogados estão preparados já naquele momento, isso pode ajudar muito o desenrolar do procedimento. E sabemos que com a flexibilidade que a arbitragem propicia, nós podemos ter um procedimento de arbitragem sem audiências. Temos outros casos de arbitragem que temos 4 ou 5. Então, tudo é moldado para o caso específico, e com a preparação dos advogados, esse trabalho todo é muito facilitado. Um outro aspecto bem prático que eu reputo relevante é que, mesmo sabendo que os árbitros têm, sim, mais disponibilidade para revisar os documentos, para irem a fundo na matéria, o advogado, não por isso, vai ter uma responsabilidade menor de fazer um bom trabalho, fazer peças objetivas, fazer um trabalho que vise a facilitar a missão dos árbitros. Os árbitros, se você mandar 4 caixas de documentos, eles vão ler. Se mandar 24, eles também vão ler. Mas o nosso objetivo como advogados é sempre convencer o nosso interlocutor. E aqui
quem a gente deve convencer são os árbitros. Então, quanto mais nós facilitarmos o trabalho dos árbitros, tanto melhor. Então, muitas vezes, eu falei aqui em 4 caixas ou 24 caixas de documentos, se nós pudermos, talvez, focar nos documentos mais relevantes e importantes do caso e fazer isso de maneira com que os árbitros prestem atenção nos principais documentos do caso e não num emaranhado de informações, sem dúvida isso pode facilitar muito e muitas vezes é a diferença entre ganhar e perder um caso. Um outro aspecto também de importância prática é que em arbitragem, pela flexibilidade que o procedimento propicia, numa audiência nós podemos fazer utilização de apresentações. Então, apresentações PowerPoint, podemos fazer filmes, tudo isso em arbitragem é possível e cabe ao advogado pensar, aí sim, fora da caixa, uma coisa que talvez no judiciário nem passasse pela nossa cabeça. A princípio, tudo é possível em arbitragem. Podemos ouvir uma testemunha que está na China, via Skype, tudo é mais fácil, tudo é mais flexível em arbitragem e o advogado tem que ter esse papel de acompanhamento do caso e pensar na melhor maneira possível de expor as suas teses, os seus argumentos e os documentos aos árbitros. Bom, também a arbitragem ela nos proporciona um certo aprendizado, e para todos nós, a arbitragem é algo ainda relativamente novo no Brasil, e nós podemos nos espelhar nas práticas estrangeiras. A doutora Adriana aqui falou um pouquinho dos advogados americanos, ingleses, o sistema da common law. Então, até alguns anos atrás, nós não imaginávamos que fôssemos ajudar como advogados uma testemunha a preparar um depoimento por escrito. Em arbitragem, não é incomum que as partes, juntamente com os árbitros, acordem que ao invés da testemunha só aparecer no dia da audiência para dar o seu testemunho, ela vai assinar uma declaração por escrito, um depoimento que vai ser apresentado nos autos da arbitragem, e além desse depoimento por escrito, essa testemunha também será chamada a esclarecer alguns pontos em arbitragem. Então, assim, são técnicas que até pouco tempo eram inimagináveis no Brasil, mas que são interessantes, que muitas vezes podem facilitar bastante tanto o trabalho dos advogados como o trabalho dos árbitros. Então, são coisas que a gente pode sim estudar hoje, coisas que funcionam fora do Brasil, para tentar trazer isso aqui para as nossas arbitragens. Isso já tem sido feito e tem funcionado, eu diria, bastante bem. A questão, por exemplo, também do cross-examination, a questão de você trazer a testemunha para uma audiência, o advogado de uma parte faz a primeira inquirição, o advogado da parte contrária depois faz o cross-examination, então seriam as reperguntas para essa testemunha. A todo momento, os árbitros também podem interromper e fazer outras perguntas, e daí, então, o trabalho que o advogado precisa ter de estar extremamente preparado para aquele momento da audiência. Uma outra coisa que para nós, advogados, pode parecer esquisito é que em audiência de arbitragem os advogados fazem as perguntas diretamente para as testemunhas. Então não passa primeiro pelos árbitros que vão fazer a pergunta então para a testemunha. São os advogados que fazem a inquirição diretamente às testemunhas, algo também bastante distinto do nosso processo civil. Então está aí também algo interessante a gente poder melhorar o nosso papel como advogado, se espelhando um pouco no que acontece fora do Brasil. Resumo, meu tempo está acabando. Eu acho, então, as qualidades para um bom advogado em arbitragem, já falamos bastante aqui, a questão da preparação, a questão de conhecimento da matéria arbitral. Hoje, o fato que a arbitragem é uma matéria de especialização, hoje temos uma jurisprudência muito importante, tanto internacional como aqui brasileira, inclusive do STJ. Então, conhecer essas grandes teorias da arbitragem, os grandes princípios e como isso tem sido interpretado pelos nossos tribunais é de extrema importância. Então, preparação, conhecimento da matéria arbitral como um todo é fundamental hoje para a boa advocacia na arbitragem e, como eu falei, uma certa abertura de espírito e adaptação. E tudo isso
com base na minha experiência, eu acho que todos nós, advogados brasileiros, temos de sobra. Então, temos aí realmente um caminho a trilhar ainda no Brasil, mas, sem dúvida alguma, com muitas oportunidades para todos nós, advogados. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Muito rica a sua exposição. E agora vamos passar a palavra para o Napoleão. Boa tarde a todos. A primeira providência que a gente faz quando quer que uma plateia não durma numa palestra após o almoço é ficar de pé, que aí a gente espera que, pelo menos em consideração, todo mundo tenha, se não por consideração, por pena, passe a ficar mais atento e olhar o que a gente tem a falar. Bom, eu fiquei muito feliz quando fui convidado para compor esse painel, e quero agradecer aqui também na pessoa do Ranzolin, do Daniel, os presidentes da comissão do Conselho Federal, porque eu acho sensacional o trabalho que essa comissão vem fazendo de distribuir, de tentar, de alguma forma, passar para a advocacia como um todo o que vem acontecendo com a advocacia em arbitragem, o que vem acontecendo com a arbitragem em si aqui no Brasil. Para dar um pouco de contexto a vocês, já devem ter percebido pelo sotaque, embora eu more aqui em São Paulo há 13 anos, eu sou de João Pessoa. Sou paraibano, no meu currículo aí está muito erroneamente suprimido, por meu erro, a minha graduação na Universidade Federal da Paraíba, tenho muito orgulho de ter me formado por lá. E assim que me formei, me mudei para São Paulo, onde aqui trilhei minha carreira acadêmica, minha carreira na advocacia também. Cidade que me acolheu muito bem. E essa carreira, desde quase seu início, tem sido trilhada no meio arbitral. Então, depois de um tempo, eu comecei a tentar levar um pouco essa experiência da arbitragem para um estado, o meu estado natal, em que praticamente não existe arbitragem. Para ser muito honesto, não existe. Então, para boa parte aqui, tenho certeza que tem vários profissionais aqui que já têm também muita experiência com arbitragem, mas para boa parte dos profissionais que ainda não têm experiência concreta com arbitragem, saibam que eu me solidarizo com vocês. Quando cheguei aqui assim estava, e de um tempo para cá tenho me preocupado muito em apresentar esse instituto para públicos que ainda não tiveram a experiência arbitral. Bom, então, quando o tema me foi sugerido, advocacia em arbitral, eu resolvi preparar aqui uma pequena apresentação chamada Advocacia em Arbitragem, um oceano de oportunidades. Bom, eu começo falando um pouco do que a arbitragem é aqui no Brasil. Tá? Como a Adriana falou no começo da fala dela, embora venha de uma experiência internacional, a arbitragem aqui no Brasil é um negócio recente. Tá? Para ser mais preciso, embora a nossa lei seja de 96, é só a partir do ano 2002, porque no final do ano 2001 é que o Supremo reconhece a constitucionalidade da lei de arbitragem, é só a partir de 2002 que a gente tem efetivamente o Instituto da Arbitragem valendo com segurança jurídica para as partes colocarem em seus contratos essa previsão. Então, eu digo que até os anos 90 a gente tinha essa infância aí chorosa da arbitragem, em que a gente falava da arbitragem, mas na prática, quando tinha uma arbitragem, a gente tinha uma dúvida enorme e às vezes o que cabia era apenas chorar. Na década de 2000, essa realidade vai se mudando com as pessoas, inclusive a Adriana é uma dessas pioneiras da arbitragem aqui. Na década de 2000 começam as pessoas a estudar a arbitragem a fundo e se formar grandes árbitros aqui no Brasil. Né? Você tem gente que até tinha investido nesse instituto nos anos 90, feito formação fora do Brasil. Na década de 2000, sobretudo com a segurança jurídica que a decisão do Supremo conferiu, a gente passa a ter uma arbitragem ainda incipiente, uma infância da arbitragem.
Na década de 2010, você começa a gente a chegar, de certa forma, numa adolescência, né? Esse pessoal já está bem mais corpudo, né, em termos de conhecimento, bem mais robusto. Nesse papel nesse papel de formação exerce uma fundamental importância esses dois símbolozinhos que vocês estão vendo aqui, esse vermelho e esse preto, as competições de arbitragem. Tá? Boa parte das faculdades brasileiras começaram a se engajar em competições de arbitragem que se simulam casos arbitrais. Então, boa parte da juventude hoje formada em direitos, jovens advogados, tem algum nível de formação em arbitragem, e a gente chega no estágio atual. No estágio atual que eu digo que a arbitragem brasileira está madura, tem todo esse reconhecimento já lá fora, que o Renato falou, mas está madura para se expandir aqui no Brasil. Ela vem se expandindo a passos largos, mas ela está madura. Então, o título aqui que eu disse que a arbitragem no Brasil hoje é uma jovem moça que enfrenta os desafios de decidir sobre o seu futuro. Esse crescimento a gente pode ver nesses números aqui desse slide, que a gente fala um pouco, que a pesquisa que a professora Selma Lemes fez, junto com o Valor Econômico, nas 6 principais câmaras do Brasil, em que a gente vê a quantidade de processos ano a ano, a gente tirou aqui alguns anos aleatoriamente, e o valor envolvido em cada processo desse. Né? Ou seja, o crescimento é substancial, é anual, é um meio em que a gente tem crescido ano a ano em ritmo chinês. Mesmo em ano de crise, a gente tem tido a felicidade de crescer. Então, para onde aquela moça vai? Né? Para onde essa arbitragem vai? Hoje, uma vez preparada para entrar nesse mercado de arbitragem, ela tem alguns caminhos a trilhar. O primeiro é atuar em mercados já consolidados, em que eu diria que até que o Brasil já vira uma referência. A gente tem centros de arbitragem aqui digno de padrão mundial e que conseguem, e árbitros sobretudo, que independentemente do centro, como o Renato bem destacou, o árbitro é que faz a grande diferença, que tem hoje um padrão mundial em áreas como direito societário, né, fusões e aquisições, direito da construção, grandes construções sobretudo, na área de óleo e gás e na óleo de mineração. Essas áreas, gente, a gente está bastante consolidado. Boa parte daqueles casos que a gente viu no slide anterior são envolvendo disputas nessas áreas. Áreas que estão em desenvolvimento, a gente começa a ver um movimento um pouco mais recente, mas já bastante coisa acontecendo, são sobretudo os contratos de distribuição de franquias. A gente tem começado a ver disputas um pouco menores do que dessas áreas ali de cima, e começando a migrar para a arbitragem, até pela demora que o judiciário leva a enfrentar essas disputas, e disputas no agronegócio. O agronegócio daria uma palestra inteira aqui só sobre arbitragem no agronegócio, mas ainda é uma área incipiente que não tem tanta consolidação, mas a gente já vê algum desenvolvimento. Que fronteiras, então, a gente tem para explorar ainda? Essas outras áreas aqui, gente, praticamente não tem arbitragem, tá? São pouquíssimos os casos ainda, mas eu vislumbro um futuro muito alvissareiro, né? Um futuro promissor na área, por exemplo, de arbitragem com o poder público. Né? A arbitragem com o poder público é relativamente uma novidade aqui no Brasil. A gente já superou há um bom tempo a discussão sobre se o poder público pode estar ou não. A gente já vem nos últimos tempos vendo leis estaduais e decretos municipais regulamentando esse instituto. A PGE aqui de São Paulo, a AGU no âmbito federal já está se preparando, ambas estão se preparando para enfrentar esse desafio de ter procedimentos com esses entes estatais sendo resolvidos por arbitragem. Então, é uma área em que, se você quiser hoje ingressar na arbitragem, é uma das áreas que eu recomendo uma maior dedicação, um maior estudo, porque realmente é promissor. A arbitragem trabalhista, a gente já teve, lá naquela época lá do choro, foi talvez uma das primeiras tentativas que se buscou aqui no Brasil, foi ter uma arbitragem na seara trabalhista, e foi muito mal sucedida. A gente chegou até a ter o MPT fazendo força-tarefa contra a arbitragem trabalhista, um verdadeiro caos, né? O TST com a jurisprudência veementemente contrária, mas ano passado a gente teve uma reforma trabalhista regulamentando e estabelecendo que grandes funcionários, quem ganha mais de 2 vezes o teto da previdência privada, da previdência pública, perdão, pode submeter seus litígios à arbitragem. Ou seja, no primeiro momento eu achei até que era um salário relativamente baixo, mas isso dá, gente, cerca de 4%
das pessoas contratadas por CLT. Tá? Ou seja, quem tem salário acima de R$11 mil no Brasil está dentro de uma casta mais sofisticada e, efetivamente, com seus conflitos trabalhistas mais difíceis, mais complexos, vão terminar migrando, há uma tendência de migrar para a arbitragem. Então, o advogado trabalhista hoje deve se preparar para esse tipo de disputa. Ligado um pouco à arbitragem trabalhista, tem a arbitragem desportiva. Tá? A arbitragem desportiva é outra seara assim, a ser desbravada, tanto na parte de regulamento das competições, se o jogador pode jogar ou não, como, efetivamente, na parte dos direitos trabalhistas desses jogadores. Né? Então, também é outra seara para a gente ficar de olho. A arbitragem marítima, ligada ao comércio internacional, é outra seara aí que lá fora é muito desenvolvida. Aqui no Brasil tem alguma coisa já se desenvolvendo, mas a gente vê como outra fronteira interessante. A arbitragem virtual é também, evidentemente, algo a ser um dia explorado. A arbitragem virtual, hoje em dia, já tem gente falando em usar blockchain para fazer arbitragem. Né? Eu não tenho a menor ideia como vão fazer isso, mas a gente já tem ouvido. Então, quem está mais antenado aí com essa parte de segurança digital, de criptomoedas, também fique atento que a arbitragem também está enveredando para essa área. A arbitragem de investimento, gente, é uma situação que o Brasil ainda não é signatário da convenção que prevê esse tipo de arbitragem. Em breves linhas, uma proteção, sobretudo para o investidor estrangeiro que vem aqui para o Brasil. Ele tem a possibilidade, em vez de discutir com o governo na justiça estatal, ou seja, contra a União, ele teria que ir para a Justiça Federal, que pertence à própria União, ele ter a União no polo passivo numa arbitragem, ou seja, julgado por julgadores que não são, de forma alguma, ligados ao próprio ente que terminou por, de alguma forma, expropriá-lo, de alguma forma, prejudicar o seu investimento. Isso, em uma série de países, aconteceu nos anos 90, nos anos 2000. Aqui na América Latina, hoje, a gente já vive uma certa crise, até porque a América Latina é rica em casos de estados condenados por terem descumprido esses contratos, descumprido esse tratado. Então, se fala há muito tempo que o Brasil tende a assinar essa convenção, que é a Convenção de Washington, mas, se isso acontecer um dia, pode transformar-se também numa área interessante. A arbitragem tributária eu coloco aqui, especialmente em homenagem a um grande amigo que escreveu um livro chamado Arbitragem Tributária, que é o professor Marcelo Escobar, mas eu, pessoalmente, vejo com muita reticência o dia em que a União, os Estados vão permitir essa área tão cara que lhes ser discutida em arbitragem. E, para terminar aqui, as áreas potenciais, evidentemente, de certa forma, uma brincadeira aqui, a arbitragem espacial. Só uma curiosidade, nunca se dediquem a isso aqui, não dou esse conselho, mas só para vocês terem ideia, a arbitragem envolvendo o direito do espaço sideral está, inclusive, a PCA, que é a Permanent Court of Arbitration de Haia, tem hoje um regulamento especial para arbitragem envolvendo essa área. Então, quem quer realmente ser muito desbravador pode nem ficar aqui no planeta Terra e buscar o espaço sideral para as suas próximas possibilidades. Bom, onde e como o advogado atua na arbitragem? Essa parte aqui, eu entendo que a Adriana e o Grion já enfrentaram bem, mas eu vou passar rapidamente. Basicamente em tudo, gente, da fase pré-arbitral até a execução final da sentença. Em tudo o advogado vai atuar. Mesmo não havendo previsão de obrigatoriedade na nossa lei, é um dos pontos que a OAB vive aí, de certa forma, discutindo, mesmo não havendo obrigatoriedade da presença, eu desconheço, já tenho alguma experiência em procedimentos arbitrais, tanto como árbitro como advogado, desconheço um único caso em que não tinham advogados assessorando as partes. Então, o advogado ele começa antes, durante ele é essencial e depois ele também vai ser fundamental. Na fase pré-arbitral, redigindo cláusulas compromissórias cheias. O que é isso, Napoleão? Cláusulas que deem ao seu cliente a possibilidade de iniciar efetivamente um procedimento arbitral. Não adianta simplesmente colocar que vai ter arbitragem, ponto. Você vai ter, se você colocar isso, você vai estar ligado a esse método, mas necessitando ir ao judiciário para que essa arbitragem surja. Então, busquem, sobretudo, os modelos das câmaras arbitrais de maior respeito aqui no país e usem esse modelo. Não tenham medo de fazer o famoso copiar-colar. Tá? Grandes advogados fazem isso.
Não é vergonha para ninguém. Pelo contrário, quando se tenta inovar demais ali na cláusula, é que você termina correndo risco de comprometer o seu cliente. Auxiliando o seu cliente nas negociações pré-arbitrais. Gente, o procedimento custa caro, tá? Não é barato, não tem teto de custas. Então, é importante você pensar bem e orientar estrategicamente seu cliente antes dele ingressar com esse procedimento arbitral. Buscando tutelas de urgência, tá? Hoje em dia, você pode, tanto algumas câmaras aqui já têm a figura do árbitro de emergência, mas, sobretudo, você ir no próprio judiciário buscar uma cautelar para o seu cliente que precise antes de iniciar a arbitragem. Durante a arbitragem, fazendo um bom requerimento de arbitragem. O requerimento de arbitragem, gente, não é a petição inicial. Muita gente confunde e coloca lá dos fatos, do direito, do pedido. Não, é algo muito mais simples, mas muito importante também. Você só vai fazer algo parecido com a petição inicial no que a gente chama de alegações iniciais, que é um momento posterior ao termo de arbitragem. Indicando um bom árbitro, isso é fundamental. Destacaram já aqui, você conhecer, e daí acho muito positivo o conselho que o Grion deu, buscar uma parceria numa primeira arbitragem é muito importante. Você conhecer esse mercado, saber como que os árbitros pensam, como que normalmente eles têm decidido, você só consegue ter isso tendo um pouco de experiência. Então, o feeling, o hard working, a dedicação são muito importantes, mas a experiência pesa muito num momento como esse. Compreendendo o processo e as práticas arbitrais. A Adriana já falou da importância do termo de arbitragem. Eu chamo a atenção para uma outra coisa que é muito cara à advocacia e que na arbitragem se procede de forma distinta, que é o famoso despacho com o árbitro. Tá? De forma geral, as pessoas ficam até chateadas quando a gente, como árbitro, mostra um certo distanciamento quando a parte quer, o advogado quer conversar e saber o que vai ser decidido, né? Como se, por ele ter nos indicado, a gente tivesse a obrigação de certa forma, advogar para ele dentro ali do tribunal arbitral. Não é essa a função do árbitro indicado pela parte. Tá? E, de forma geral, tem árbitros que são um pouco mais flexíveis nesse aspecto, mas, de forma geral, a comunidade arbitral como um todo evita esse despacho pessoal que, na advocacia cotidiana, é até um direito do advogado, né? Então, na arbitragem, você não vai encontrar muito, vai encontrar uma certa resistência, um certo receio dos árbitros, até pela necessidade de se demonstrar uma isenção, em despachar de forma privada com apenas uma das partes. Normalmente, quando isso se busca, quando isso é buscado, o árbitro convida o outro lado também para os dois conversarem, terem a mesma oportunidade de falar com o árbitro. As provas também o Grion já falou, dado que o meu tempo está se esgotando, eu vou pular aqui, que é bem extenso, bem complexa a questão das provas. Não se deixando levar para as nefastas táticas de guerrilha, tá? Se usa muito hoje em dia aqui na arbitragem, é algo antiético, o advogado, percebendo que o seu cliente não tem um bom direito, tentar ao máximo postergar e fazer pedidos dilatórios apenas para ganhar tempo. Como na arbitragem, a grande preocupação que a gente como árbitro tem é ter um procedimento em que tenha o devido processo legal, a gente termina tendo um exagero e sendo, de certa forma, vítima de quem usa esse tipo de tática de guerrilha. Se construiu até um remédio para isso que termina sendo um pouco amargo, que é uma verdadeira paranoia do devido processo legal, que a gente chama de due process paranoia. Os árbitros hoje ficam tão receosos que alguém venha com uma tática dessa e termine conseguindo a nulidade, que terminam caindo nessas pequenas armadilhas. A gente recomenda, evidentemente, que vocês evitem. Chega na fase pós-arbitral, estratégias para a execução da sentença. Primeiro que a sentença sempre se executa no judiciário. Tá? E aí vocês veem aí, um cara chamado Napoleão, da Paraíba, vem aqui falar que execução de sentença e coloca uma imagem de uma guilhotina, vocês devem achar que esse sujeito está um pouco fora de si, né? E ainda vem dizendo que tem métodos alternativos de execução. Como é que é esse negócio aí? Gente, é muito menos traumático do que a gente pode imaginar. Um bom advogado, ele sabe que mesmo após uma sentença arbitral, ainda há espaço para uma boa negociação. As liquidações em procedimentos arbitrais, que por vezes são complexas, levam bastante tempo. Eu tenho um processo que está bem 1 ano liquidando a sentença. Tá?
são processos em que envolvem perícias bem demoradas e, portanto, terminam por tomar muito tempo dos árbitros. Você ter esse conhecimento estratégico para decidir qual é o momento em que você vai fazer outro tipo de pressão corporativa, de conversar com acionistas, para que aquela companhia faça uma composição, também é algo estratégico. Bom, o que é que a arbitragem representa hoje em dia? Coloquei a figura aí do árbitro de vídeo, aí, que toda vez que eu falo que eu trabalho com arbitragem, o pessoal sempre tem essa ideia de que a gente vai atuar na final da Copa do Mundo ali. Tá? É um campo novo, ainda muito pouco explorado, um local onde convergem os mais brilhantes advogados nas suas respectivas áreas, onde tem uma possibilidade ampla de se lidar com interdisciplinariedade, ou seja, advogados de todas as áreas do direito atuando num único procedimento. A gente tem uma advocacia de classe mundial que permite você, eventualmente, até advogar fora do Brasil. A gente que dá aula para alunos, tanto aqui na PUC de São Paulo como lá no Unip, na Paraíba, a gente encontra hoje ex-alunos advogando na Alemanha, na França. Por quê? Porque se dedicaram para a área da arbitragem. E onde a gente tem um processo mais flexível, permitindo o uso de conceitos e de métodos do common law, como a Adriana já explicou e o Grion também pontuou. Gente, a arbitragem, a advocacia, vocês que são, acredito, quase todos advogados, sabem que a advocacia é guerra, a advocacia é luta, e a arbitragem é, eu diria, a melhor arena para essas grandes lutas. Tá? Vocês vão ter na arbitragem um procedimento justo, um procedimento flexível, um procedimento fácil, não é um bicho de 7 cabeças, qualquer um que se dedicar pode chegar lá. E é isso, eu acho que com essas mensagens aqui eu deixo para todos que já estão um desejo de boa sorte nos procedimentos arbitrais que venham ter, e para todos que venham ingressar também um desejo, votos de felicidade e de prosperidade nessa empreitada, evidentemente desde que eu não seja o advogado da parte contrária. Obrigado. Muito obrigado por sua exposição, Napoleão. Você vê como o Brasil é um país cheio de oportunidades, né? Se nós tivéssemos aqui já a arbitragem espacial, ela já teria sido aplicada, porque a primeira nave espacial brasileira mandou 20 para o espaço num minuto antes de ligar. Então, agora, você quer falar mais alguma coisa, Adriana? Eu queria fazer, agora já que você me deu a palavra, 2 comentários. Primeiro, deixar uma posição até um pouco mais dura do que o Napoleão. Não pode falar com o árbitro. Tem um problema gravíssimo de rigidez de procedimento. Vejam, não é um juiz que passou por um concurso. É um árbitro indicado pela parte. Tem que ser e parecer neutro. Muito diferente da posição do juiz. E veja, a mesma coisa que os juízes americanos. Aqueles filmes que a gente vê em Chambers, que um advogado vai falar em Chambers. Vem um advogado, vem outro advogado, tem uma estenotipista. Não sai uma palavra da boca de um juiz americano sem que os dois lados estejam ouvindo. É que isso vem de tempos imemoriais. A gente despachar com os juízes auriculares. Mas, gente, se a gente pensar bem, cadê o contraditório? Eu não sei o que o meu ex-adverso está dizendo no ouvido do juiz. Para eu contestar. É que, quando a gente nasceu na advocacia, já era assim. A prática era assim. E como o sujeito tem 5.000 casos, não dá para ele parar e chamar o outro. Mas na arbitragem dá. Pega muito mal um advogado que liga a um árbitro indicado para falar do caso. Quando muito, ele pode ligar o presidente para falar: senhor presidente, eu queria que marcasse uma conferência telefônica com todos. Ou marcar um e-mail. Não pode adiantar, já tem uma reticência dos árbitros. Isso é novamente, uma diferença muito marcante. E segundo, eu queria provocar todos nós. Os dois falaram realmente que a questão da arbitragem é cara. Senhores, na minha percepção, todos os casos medianos vão para a arbitragem, porque o judiciário, em 2015, ficou mais caro que a arbitragem. Quando a gente mudou honorários, quando a gente tirou aquele parágrafo 4º que permitia ao juiz fixar honorários de forma módica,
nós tornamos um litígio médio, num litígio que potencialmente nosso cliente pode ter 20% de condenação e sucumbência. Pensem, eu já tive, a partir de 2015, um caso muito grande mesmo, primeira vez na vida que não entramos com uma ação judicial. Porque se perdêssemos no CPC anterior, que o juiz não ia pegar a base do valor da causa, ia falar, fixo em... Um caso grande, o juiz ia fixar em R$1 milhão, não em 200. Então, vejam os senhores que hoje em dia, um caso de 100 milhões, na arbitragem, jamais, não tem regra, mas jamais, nós todos aqui podemos atestar, um árbitro deu honorários de sucumbência de 10% ou 20%. Ele dá, a gente não pode reclamar dos honorários, são bons, mas são, às vezes, 1%, 2%, 3%. Então, tem uma lógica agora diversa também da estrutura do litígio, e por isso que todos os casos médios tendem agora a ir para o judiciário. Outro dia nós tivemos um caso de uma cautelar, olha que perigo, cautelar pré-arbitral, discussão de obra. Um caso de, sei lá, acho que era um caso de 50 milhões, final de obra, usina grande, alguma parte teve que entrar com uma cautelar. E aí perdeu, o judiciário deu 10%, uma cautelar, 5 milhões de honorários num caso. Então, nós também precisamos sempre também ter a crítica e olhar que agora isso é um dado adicional, bom para nós advogados, mas em alguns momentos vai afastar trabalho de nós advogados e talvez vá levar esse trabalho à arbitragem. Por isso que precisamos estar preparados. Só isso que eu queria comentar. Deixa eu só esclarecer aqui, Adriana, que a gente concorda, tá? No primeiro ponto, especialmente. O que eu exatamente estou querendo alertar é que é uma realidade diferente da advocacia em contencioso, em que despachar com o julgador é um direito até, está previsto, se não me engano, no estatuto, no regulamento, no código de ética, não me lembro agora. Mas é um direito, está previsto no nosso direito, que eu acho até, de certa forma, exagerado, que a qualquer momento, na hora que quiser, sem prévio agendamento, ir lá e despachar. Na arbitragem não existe isso. Pelo contrário, existe exatamente uma vedação. Os árbitros não vão conversar com o advogado que ligar para lá e for marcar um almoço, algo do tipo, e quiser conversar sobre o caso. Vocês vão encontrar, são árbitros que educadamente vão dizer, olha, infelizmente esse assunto eu não posso conversar com você. E às vezes vocês vão encontrar clientes pressionando para saber se você já foi lá, foi despachar, esse tipo de coisa. Você tem que ter exatamente essa habilidade de contextualizar o seu cliente, que na arbitragem o mundo é diferente, o procedimento é diferente. Se assemelha muito a essa realidade de common law que a Adriana mencionou. Com relação aos custos, eu concordo que, se você pegar no contexto geral, o judiciário termina sendo mais caro, não só por essa possibilidade de sucumbência que ela chamou atenção, como a questão do tempo que isso leva, né? Então, o procedimento arbitral termina sendo mais barato no conjunto geral da obra. Agora, se você considerar os honorários, sobretudo iniciais, que vão ter que se pagar, os clientes muitas vezes tomam um grande susto. É importante você, para evitar exatamente frustrações com o Instituto, educar o seu cliente sobre isso. Dizer, olha, a gente está indo para um procedimento arbitral que é mais caro no primeiro momento, vocês precisam estar preparados. Como se proteger disso? Olhando o regulamento de câmaras, o regulamento de custas, não só o regulamento procedimental, como o regulamento de custas, saber se aquela câmara é adequada para o seu litígio em potencial, né? Então, essas são as dicas que eu deixo aí. Concordando com a Adriana e o Napoleão, realmente ninguém repara. Um processo que demora 10 anos... tem 120% de juros mais correção monetária. Nenhum investimento no mundo rende isso, a não ser cocaína, mas vamos passar para os investimentos lícitos. 10 anos, 120% de juros mais correção monetária. O processo fica caríssimo, é um absurdo o custo do judiciário. Essa morosidade mata o cliente. Mata o cliente, por quê? Ele vai ter uma sentença bonita, mas o devedor vai quebrar. Ninguém leva nada.
Bem, mas quer falar alguma coisa, Renato? Bom, na verdade, só para adicionar um comentário, no meu modo de ver, eu acho difícil nós fazermos uma afirmação peremptória que a arbitragem é mais barata ou mais cara que o judiciário. Eu acho que o que a gente precisa, sim, é fazer esse exercício, porque muitas vezes, a depender do caso, a arbitragem é mais interessante do ponto de vista econômico, mas também pode, muitas vezes, ser caro e muitas vezes até servir como um obstáculo, impedir o início de uma arbitragem. Como eu falei, eu tenho algumas experiências até no escritório que os clientes acabam se surpreendendo ao descobrir os custos da arbitragem, e são valores que normalmente têm que ser depositados no início do procedimento. Então, eu acho que estamos falando aqui a mesma coisa, estamos na mesma página, o importante é nós sabermos o que nós estamos contratando desde o início. Acho que um outro ponto que a doutora Adriana está levantando aqui, que é importante, é a questão da possível escolha de um árbitro único. No Brasil é bastante comum nós termos arbitragens com tribunais arbitrais constituídos de 3 árbitros, mas é totalmente possível nós indicarmos um árbitro único. Isso, obviamente, reduz sensivelmente os custos da arbitragem, então isso também pode ser pactuado já na cláusula compromissória, ou mesmo depois. Aí também, de novo, o papel dos advogados, também de pensarem um pouco fora da caixa. Se vocês tiverem um contrato, uma cláusula compromissória falando em 3 árbitros, e mais para frente, a disputa que surgir, se ela não for uma disputa muito grande, o advogado pode ligar para o outro e falar, olha, a gente tem uma cláusula compromissória no nosso contrato, ao invés de 3 árbitros, vamos levar isso para um árbitro único. Isso pode ser negociado a qualquer momento, e muitas vezes isso acontece na prática. Então, realmente, nós advogados podemos aí fazer o uso dessa flexibilidade da arbitragem. E aproveitando a palavra, talvez um comentário, esse sim, mais genérico, estamos falando muito aqui da atuação dos advogados na arbitragem, mas o fato é que a gente precisa analisar esse contexto de maneira mais macro. Acho que estamos numa época que nós, advogados, também temos que pensar um pouco a cabeça do cliente, com o bolso do cliente, e muitas vezes pensarmos fora da caixa e falar para o cliente, olha, temos uma arbitragem que vai ser custosa, que vai demorar aí muitas vezes 2, 3 anos, e muitas vezes a gente assessorar os nossos clientes para, inclusive, abrir os olhos do cliente e falar, vamos fazer, por exemplo, uso da mediação, que é um outro método alternativo de resolução de disputas, que é evidentemente muito mais barato que a arbitragem, muitas vezes pode resolver uma disputa e ainda as partes continuarem com até um bom relacionamento muitas vezes. Então, nós advogados de arbitragem também, acho que não só os de arbitragem, hoje todo advogado deve também pensar um pouco com essa cabeça de como resolver a disputa da melhor maneira possível. Falei aqui da mediação, mas poderia ser via negociação direta das partes. Então, acho que a gente está num momento em que a gente precisa pensar um pouco nisso. Ficou para trás aquela ideia da batalha pela batalha do Poder Judiciário. Muitas vezes o credor justamente tinha interesse em ficar no Judiciário durante anos a fio para ter juros, correção monetária. Hoje a realidade é um pouco diferente e acho que nós, advogados, temos essa obrigação, sim, a todo momento, de botar a mão na cabeça. Será que é o momento de fazer um acordo? É o momento de sugerirmos uma mediação? Eu acho que isso também deve estar no nosso radar na atuação, no dia a dia da arbitragem e de qualquer tipo de disputa que a gente possa vir a ter. Renato, você acabou de descrever um bom advogado. Fico muito feliz. Acho que isso serve de lição para todos nós. Isso é ser um bom advogado. Pensar no cliente e não pensar só na causa. Eu queria agradecer a participação de todos, mas antes eu tenho que repetir um mantra que ontem que a gente combinou, vai começar o curso de pós-graduação à distância da OAB. Entrem no site da OAB Nacional. Vai ser no primeiro semestre de 2019 que vai começar esse curso. Por favor, o próximo que vier vai repetir o mantra também. Muito obrigado. Opa!
Alô? Daremos início ao quarto painel. Tá. Lembrando aos participantes